TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Rafaela Cordeiro e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é segunda-feira, dia 9 de junho, e você vai ver a seguir. Acidente na BR-040 em Areal deixa uma pessoa morta e outras duas gravemente feridas. Polícia Rodoviária Federal prende homem e apreende drogas em Petrópolis. Polícia Militar apreende drogas no bairro da Glória e no Quitandinha, em Petrópolis. Relatório detalhado do primeiro quadrimestre de 2025 da Educação Municipal é apresentado durante a audiência pública em Petrópolis. Agências dos Correios em Petrópolis podem fechar ainda neste mês. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Uma pessoa morreu e outras duas pessoas ficaram gravemente feridas em um acidente que aconteceu na BR-040, na altura de Areal. O acidente aconteceu na madrugada do último sábado. E quem vai trazer mais informações sobre este assunto para a gente agora é o repórter Gabriel Toledo. Por volta das 5h20 da madrugada deste sábado, um acidente grave no quilômetro 37 da BR-040, em Areal, no sentido Juiz de Fora, resultou na morte de uma pessoa e deixou outras duas gravemente feridas. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, 2 veículos de passeio colidiram de frente. Um deles estava na contramão e, por isso, o caso vai ser apurado no laudo pericial de sinistro de trânsito. Por conta do acidente, a pista foi fechada por volta de 5h40 e reaberta às 8h30 da manhã. As duas vítimas foram levadas para o Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Três Rios. Gabriel Toledo, de volta aos estúdios. Toledo, muito obrigada pelas informações. A nossa equipe entrou em contato com a assessoria do hospital para saber o estado de saúde dessas duas vítimas e fomos informados que as duas permanecem internadas em unidade de terapia intensiva, a UTI, em estado grave, uma delas já com cirurgia marcada. E olha só, gente, nesse fim de semana, a Polícia Militar apreendeu drogas em duas regiões aqui de Petrópolis. As ações aconteceram no bairro da Glória e na região do Quitandinha. Olha só. Na noite de sábado, agentes do 26º Batalhão de Polícia Militar apreenderam 293 pedras de crack, 170 tabletes de maconha, além de 107 cápsulas de cocaína do bairro da Glória, em Petrópolis. De acordo com a PM, esta foi a segunda ação em menos de 24 horas, que resultou na apreensão de ilícitos na região. Todo o material estava em poder de um homem de 20 anos, já identificado, mas que conseguiu fugir. Também no sábado, na parte da tarde, no bairro da Glória, foram apreendidos pela Polícia Militar 142 tabletes de maconha, 73 cápsulas de cocaína, além de 21 pedras de crack. Um homem de 46 anos, que estava próximo ao material, foi encaminhado junto dos entorpecentes para a 105ª Delegacia de Polícia no Retiro. Ele foi ouvido e liberado após instauração de inquérito policial para apurar o crime. As ações causaram um prejuízo ao tráfico estimado em mais de R$10 mil e que, somada à apreensão de mais cedo, atingem os 4 quilos de material entorpecente retirado das ruas. Já no domingo, após denúncias, policiais militares do 26º Batalhão de Polícia Militar apreenderam 222 pedras de crack. Todo o material estava acondicionado em uma sacola escondida em uma área de mata na região do Quitandinha. As drogas foram encaminhadas também para a 105ª Delegacia de Polícia no Retiro, onde a ocorrência foi registrada. E ainda falando em apreensão de drogas, policiais rodoviários federais prenderam um homem e apreenderam uma grande quantidade de drogas na última quinta-feira, também aqui na cidade de Petrópolis. Essa ação começou no quilômetro 82 da BR-040 e se estendeu até o bairro Independência, após quilômetros de acompanhamento. Policiais rodoviários federais faziam uma fiscalização na BR-040 em Petrópolis quando o condutor de um veículo, ao ver a viatura policial, fugiu em alta velocidade. O motorista em fuga trafegou pela contramão e quase colidiu com outros carros que estavam na via.
Ele seguiu em direção ao bairro Independência quando colidiu frontalmente com outro automóvel. Devido à batida, o homem não conseguiu mais fugir. Durante a prisão do acusado, os agentes encontraram 5 sacos pretos dentro do veículo com drogas, que continham 8.740 pinos com cocaína com 1 grama cada, 3.750 embalagens de crack, totalizando 1 quilo, e 3.750 embalagens de maconha, totalizando também 1 quilo. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil de Petrópolis. E, gente, olha só, a Secretaria de Saúde apresentou o relatório detalhado do primeiro quadrimestre de 2025 aqui em Petrópolis. As informações apresentadas são a respeito da educação municipal e foram apresentadas durante uma audiência pública que aconteceu na última terça-feira. Durante a audiência, foram apresentados os dados a respeito da rede municipal de educação, trazendo detalhes sobre o efetivo de profissionais da área, número de matrículas e da fila de espera registrada no período, além de outros tópicos relacionados. O relatório foi apresentado pela secretária de Educação, Ana Carolina Kapler, e contou com a presença de representantes do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, da União Nacional dos Estudantes, da Central dos Trabalhadores e das Trabalhadoras do Brasil e do Conselho Municipal de Educação. Outro aspecto importante foi a diversidade das atividades extracurriculares oferecidas, como os projetos de educação ambiental e artística produzidos pelo Núcleo Ecoarte, a Escola Livre de Cinema, oficinas culturais, esportivas e pedagógicas, além de iniciativas voltadas à saúde, como o Programa Saúde Bucal e o projeto Horta nas Escolas, com parceria da Fiocruz. A presidente da sessão, a vereadora professora Lívia, comentou sobre o aumento exponencial de licenças médicas dos profissionais da saúde, tendo relação com a situação psicológica dos professores. A avaliação que deixa sobre o funcionamento da rede é de um adoecimento. Eu penso que esse é um grande problema, né, que a rede municipal de educação precisa ter uma política de enfrentamento ao adoecimento, porque com isso a gente tem um grande número de licenças. Outro ponto levantado foi a redução da fila de espera, que registrou uma queda de 317 matrículas em espera entre janeiro e abril. Para acrescentar a respeito dessa pauta, a representante da União Nacional dos Estudantes, Silvia Fernanda, falou sobre a carga emocional que o estudante leva para a escola e que acaba sendo responsabilidade do professor auxiliar o aluno. Muitos estudantes encontram em muitos professores esperança, afeto, carinho, aquilo que eles às vezes não encontram em casa. E aí é toda essa carga que os jovens levam para a escola que os professores têm que suportar. A secretária também destacou a redução para creches, que ajuda principalmente mulheres que precisam trabalhar e não conseguem tomar conta dos filhos. A gente sabe, né, nós que somos mães, mulheres, a gente sabe que isso é importantíssimo para essa rede de apoio para as mulheres poderem trabalhar, né, exercer sua atividade econômica. Também houve questionamentos a respeito dos profissionais cuidadores de crianças especiais, que precisam estar capacitados para atender às demandas desses alunos. Quando chega, né, o laudo do aluno, ele é encaminhado para a educação especial e eles fazem o acompanhamento do qual é a necessidade daquele aluno no ambiente escolar. Se é com o cuidador que vai atender, de repente, uma troca de fralda, uma sonda, ele precisa de auxílio numa cadeira de rodas. A apresentação ainda incluiu os avanços na infraestrutura tecnológica das escolas, com investimentos em equipamentos e conectividade, a retomada de reformas e adequações estruturais em 33 unidades educacionais do município e o orçamento do quadrimestre. E ainda falando em Petrópolis, as agências dos Correios aqui na cidade, nos distritos de Pedro do Rio e da Posse, correm o risco de serem fechadas a partir do dia 20 de junho deste ano. A decisão faz parte de um plano da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e prevê o fechamento de outras 16 agências em todo o estado do Rio de Janeiro. A medida tem gerado preocupação entre a população, principalmente devido aos impactos diretos sobre os serviços postais e bancários, essenciais para o cotidiano dos cidadãos do município. E segundo o deputado federal Hugo Leal, essa medida não é algo novo. Esse não é um assunto novo. Infelizmente, já o assunto já ocorreu alguns anos atrás, nós já fizemos audiência, fizemos visita ao presidente dos Correios. Eu me lembro ainda que eu fui uma dessas visitas com o vereador Relojão, falecido Relojão, que foi uma liderança lá na Posse,
E a gente continua atuando. De acordo com o deputado, Petrópolis tem características geográficas que dificultam o acesso da população a serviços postais e bancários. O fechamento das agências pode obrigar moradores de distritos como Pedro do Rio e Posse a percorrerem mais de 20 quilômetros para realizar tarefas simples, como receber benefícios sociais e fazer pagamentos no banco postal. Hugo Leal também afirma que não há razão para o fechamento dessas agências em Petrópolis, porque além da ausência dos serviços prejudicar a população, o custo para mantê-las é baixo. Ali, por ser um órgão público, teve inclusive a participação à época do governo municipal de pagar inclusive o aluguel lá na Posse, e permaneceu. Não tem razão nenhuma, porque hoje a despesa é até pequena, não tem razão nenhuma de você fechar uma agência daqui. Em resposta à decisão, foi protocolado um requerimento de informação ao Ministério das Comunicações, solicitando explicações sobre o fechamento das agências dos Correios no estado do Rio. Até o momento, o requerimento segue em trâmite e não houve um posicionamento dos Correios. A gente conseguiu uma nota dos Correios que foi enviada diretamente à nossa equipe da TV Correio da Manhã, que informou que as agências que foram mencionadas seguem funcionando normalmente. E ainda segundo a nota, os Correios estão adotando medidas de otimização de custos com a alocação de imóveis como parte do plano mais amplo de sustentabilidade e eficiência operacional da empresa. E essas ações, ainda segundo a nota, contemplam o encerramento de algumas unidades instaladas em imóveis alugadas e localizadas em áreas com sombreamento, ou seja, regiões onde há sobreposição de cobertura por outras agências próximas e visam garantir o equilíbrio financeiro e a continuidade dos serviços sem que haja impacto no atendimento aos usuários. A nota diz ainda que essa reestruturação é realizada com base em critérios técnicos e operacionais e não vai implicar nenhum prejuízo à população, nem vai impactar as metas de universalização postal. As informações sobre as unidades incluídas no plano ainda serão divulgadas oportunamente, segundo a nota dos Correios. E você vai ver depois do intervalo. Petrópolis é selecionada para projeto integrado para redução de riscos de desastres. Movimento Petrópolis 2030 cobra a antecipação da nova subida da Serra da BR-040. Prefeitura reforça a convocação de beneficiários para o recadastramento do aluguel social em Petrópolis. Casos de influenza A e vírus sincicial respiratório seguem em crescimento no país. Proposta de nova ala cirúrgica do Hospital Alcides Carneiro chegará em breve ao Ministério da Saúde. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro que você já ama e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro.
Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Estamos de volta com o Correio Petropolitano na TV, primeira edição. A cidade de Petrópolis foi uma das 12 cidades do Brasil selecionadas para participar do projeto da Fundação Oswaldo Cruz e do Ministério das Cidades. Esse projeto se chama Desenvolvimento Urbano Integrado para a redução de riscos de desastres geohidrológicos. Outra cidade que também vai participar desse projeto é a cidade de Nova Friburgo. O projeto busca fortalecer as estratégias de planejamento urbano integrado voltadas à redução de riscos de desastres por meio do desenvolvimento de novas metodologias, tecnologias e práticas inovadoras. As cidades selecionadas vão contribuir com a elaboração de um manual de intervenções urbanas voltado à redução de riscos de desastres geohidrológicos, como enxurradas, inundações e deslizamentos. Ao longo deste ano de 2025 vão se realizados seminários, oficinas e debates técnicos sobre o tema. O primeiro encontro acontece nos dias 25 e 26 de junho, na sede da Fiocruz em Brasília, quando vai ser feito o lançamento do projeto, com apresentações e início das oficinas. A próxima fase do projeto será em 2026, com a aplicação da metodologia em 6 territórios pilotos, com suporte técnico especializado adaptado aos contextos e desafios locais. Além de Petrópolis e Nova Friburgo, Paraíba do Sul foi selecionada para o projeto. Outras cidades espalhadas pelo país foram escolhidas, em estados como Bahia, Pernambuco, Piauí, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Então, 3 cidades aqui da nossa região de cobertura, Petrópolis, Nova Friburgo e Paraíba do Sul, vão participar desse projeto. E aqui, principalmente as 2 cidades da região serrana, Nova Friburgo e Petrópolis, sofrem muito com a questão das chuvas e desastres naturais. Então, sim, claro, vai ser muitíssimo positivo. Mas ainda falando sobre a cidade de Petrópolis, o movimento Petrópolis 2030 está reivindicando junto à Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, e ao consórcio que venceu o leilão da BR-040 e assume, a partir de agosto, a antecipação da entrega da nova pista de subida da Serra de Petrópolis, que hoje está prevista apenas para 2029. A entidade, que reúne representantes da sociedade civil e do setor produtivo local, pede que a obra, que está abandonada desde 2016, seja tratada como prioridade absoluta na nova concessão do trecho entre Rio de Janeiro e Juiz de Fora. De acordo com o ofício encaminhado à empresa e à ANTT, a pista atual da serra é obsoleta, insegura e não comporta mais o volume de tráfego. Iniciada em 2013 e interrompida 3 anos depois, a nova subida da serra tem hoje apenas 25% das obras concluídas. E mesmo assim, os motoristas continuam pagando tarifas de pedágio que embutem o custo do projeto inacabado. O documento destaca que, segundo o estudo da Firjan, o trecho da serra da BR-040 gera prejuízo anual de R$100 milhões ao estado do Rio de Janeiro, apenas com acidentes, engarrafamentos, interrupções e custos operacionais. A estimativa é de que mais de 3.500 novos acidentes ocorram até 2031, caso nada seja feito. Além disso, o impacto para Petrópolis é direto. A rodovia é a principal via de acesso aos mais de 2 milhões de turistas que visitam a cidade por ano, além de ser essencial para o escoamento de produção de 277 indústrias locais e para a rotina de mais de 10 mil petropolitanos que se deslocam diariamente à região metropolitana do Rio. O ofício enviado pelo movimento Petrópolis 2030 também solicita a divulgação de um plano de execução transparente, com metas claras e a abertura de um canal de diálogo permanente com as entidades locais para acompanhar o andamento das obras e o impacto da nova política de pedágio.
Essa obra é importantíssima, já está mais do que atrasada, então realmente é uma urgência. A gente falou hoje mesmo de um acidente que aconteceu ali na altura de Areal, mas a gente sabe que toda a BR-040 é uma estrada muito perigosa, com curvas muito acentuadas, trechos muito estreitos, então essa obra é mais do que necessária e sim, esperar até 2029 realmente é muito tempo, a gente espera que essa obra aconteça logo. Mas ainda falando em Petrópolis, agora um alerta aos petropolitanos. A Prefeitura está reforçando a convocação dos beneficiários do aluguel social para que façam o recadastramento. Esse procedimento é anual e está na segunda etapa nesse ano, mas até quinta-feira, dia 5 de junho, apenas 25% das pessoas haviam comparecido. O trabalho continua até a próxima quarta-feira, dia 11 de junho. Quem perdeu a data deve procurar o setor de aluguel social, que fica na rua Dom Pedro I, número 199, no centro. Nesta etapa, 488 pessoas foram chamadas para fazer o recadastramento. Até terça, 291 pessoas deixaram de comparecer. Só 125 levaram os documentos necessários. São pessoas que recebem até R$1.000. Valor pago pelo município. Além delas, outras 57 pessoas deixaram de fazer o recadastramento na primeira etapa, voltada para quem recebe benefício de R$550 pago pelo município. O recadastramento ocorre em 2 horários por dia, pela manhã, entre 9 da manhã e meio-dia, e na parte da tarde, de 1 da tarde às 4 da tarde. Em cada período, 8 beneficiários serão atendidos. Quem está agendado até o dia 11 deve seguir a data de convocação no site da Prefeitura em petrópolis.rj.gov.br. É necessário apresentar os seguintes documentos: certidão de nascimento ou casamento, RG, CPF, carteira de trabalho e ou comprovante de renda originais de todos os membros da família que residem na casa, comprovante de residência atual em nome do beneficiário ou membro da família, cópia ou original, e contrato de locação com firma reconhecida, cópia e original, junto à cópia de RG, CPF e dados bancários do proprietário do imóvel. É preciso que o beneficiário esteja com o cadastro único atualizado para fazer o recadastramento. Em caso de dúvidas, o beneficiário pode entrar em contato com o setor de aluguel social pelo telefone DDD 24 2291 1927. Bom, e agora falando em saúde, o novo boletim Infogripe da Fiocruz, que foi divulgado na última quinta-feira, fez um alerta sobre os casos de síndrome respiratória aguda grave por influenza A e por vírus sincicial respiratório, que continuam aumentando no país. Aqui em Petrópolis, até o momento, foram registrados 16 casos de influenza A e 99 de vírus sincicial respiratório. Essa análise ela é referente à semana epidemiológica 22, que foi dos dias 25 a 31 de maio. De acordo com o novo boletim Infogripe da Fiocruz, divulgado na última quinta-feira, a mortalidade por síndrome respiratória aguda grave nas últimas 8 semanas foi semelhante entre crianças e idosos em todo o país. Na população idosa, destacam-se os óbitos associados à influenza A. Nas crianças, predomina a incidência e a mortalidade de síndrome respiratória aguda grave pelo rinovírus e influenza A. A análise é referente à última semana epidemiológica, de 25 a 31 de maio. Em Petrópolis, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, foram registrados até o momento 16 casos de influenza A e 99 casos de vírus sincicial respiratório. A pesquisadora da Fiocruz, Tatiana Portela, destacou o aumento das internações de algumas faixas etárias em todo o país. A gente continua observando o aumento das hospitalizações por síndrome respiratória aguda grave, isso na maior parte do país, mas em alguns estados das regiões Centro-Sul, Norte, além do Ceará, a gente já tem observado um sinal de interrupção desse crescimento. A gente também continua observando um aumento das hospitalizações nos idosos e na população de jovens e adultos. Ela falou ainda sobre a importância da vacinação contra o vírus da influenza, principalmente em relação às pessoas que são consideradas grupo de risco. Então é muito importante que todas as pessoas, especialmente dos grupos de risco, como idosos, crianças, pessoas com comorbidade e grávidas, que estejam em dia com a vacinação contra o vírus. Em relação aos casos de SRAG entre jovens, adultos e idosos associados à influenza A,
o Infogripe verificou manutenção do crescimento, atingindo níveis de incidência de moderada a muito alto na maioria dos estados da região Centro-Sul e alguns estados do Norte e do Nordeste. Mas em alguns estados das regiões Centro-Sul, Norte, além do Ceará, a gente já tem observado um sinal de interrupção desse crescimento. Em 2025, em todo o país, já foram notificados 83.928 casos de síndrome respiratória aguda grave. Entre os casos positivos, 22,7% de influenza A, 1,2% de influenza B, 45% de VSR, 22,8% de rinovírus e 11,1% de Covid-19. E ainda falando em saúde, o deputado federal Hugo Leal vai levar o projeto de construção de uma nova ala cirúrgica do Hospital Municipal Alcides Carneiro ao Ministério da Saúde. O parlamentar recebeu a iniciativa do vereador Dr. Aloísio na última terça-feira em uma reunião que aconteceu em Brasília. E agora ele vai apresentar a ideia à equipe da Saúde Federal para buscar verbas que cubram o orçamento de 50 milhões de reais para realizar esta obra. Atualmente, o Hospital Alcides Carneiro é o único hospital municipal geral de Petrópolis, com um centro cirúrgico que possui 54 leitos e 7 salas. Nesse espaço são realizadas, em média, 550 cirurgias por mês, entre emergenciais e eletivas. Com o novo projeto, seriam acrescentados 60 leitos e 11 salas de cirurgia. Com isso, a capacidade de realização de cirurgias aumentaria 40%, e o hospital poderia atender até 1.000 procedimentos por mês. A gente entendeu que isso era um assunto que a gente poderia assumir. É uma responsabilidade grande, mas que a gente sabe que o impacto para a população vai ser muito positivo. E cada vez mais a ideia é que o Alcides Carneiro se transforme nesse hospital geral. E essa é a proposta, essa é a ideia. Tem espaço. O que nós precisamos agora é recursos para poder ampliar esse atendimento. A diretoria médica do hospital destaca que a nova ala cirúrgica vai ser fundamental para avançar nas filas de cirurgias eletivas, especialmente a de hérnia, vesícula e procedimentos urológicos. A melhoria na estrutura também abriria espaço para que fosse criado um centro especializado em tratamento do câncer dentro da unidade. Agora, o deputado Hugo Leal vai apresentar a ideia para a equipe de saúde federal. Desta forma, o parlamentar busca verbas que cubram o orçamento das obras, no valor de 50 milhões de reais. E um ponto importante desse pedido é a história do hospital, que já foi uma unidade federal. Então, a ideia é, nessa ampliação, a gente consiga absorver, aí sim, não sei se é a totalidade, mas grande parte desse atendimento oncológico. Esse aqui é o objetivo e é isso que por isso a gente está trabalhando nessa linha. O deputado espera ainda que seja feita uma compensação do governo federal, que nunca aconteceu. A busca ali não é só chegar e pedir, me faz um favor que coloca 30 milhões, 40 milhões, 50. É uma ideia dessa compensação uma compensação histórica que nunca houve do Hospital Alcides Carneiro quando o município assume. A expectativa é que uma parcela dos recursos solicitados sejam liberados ainda este ano e que a ala seja entregue até 2027. A minha expectativa minha, né, é até isso, em 2027, a gente ter essa ala para ser inaugurada. Essa é nosso ideal. É um projeto importantíssimo e seria ótimo que saísse do papel. Bom, gente, nós vamos agora a um rápido intervalo e você vai ver a seguir. Quase 250 motos barulhentas foram apreendidas neste ano em Petrópolis. O 26º Batalhão de Polícia Militar recebe 6 novas viaturas para reforço do policiamento. O programa Limpa Rio atua em 6 pontos de Petrópolis. Prazo de inscrição do Enem é prorrogado para o dia 13 de junho. Fundação Getúlio Vargas será a banca examinadora do CNU 2025. Queimadas fazem desmatamento crescer 92% na Amazônia em maio. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta depois do intervalo.
jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. É, e os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do estado do Rio de Janeiro. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta com o Correio Petropolitano na TV, primeira edição. E olha só, gente, o trabalho para coibir as motos barulhentas aqui em Petrópolis já tirou 247 veículos das ruas neste ano de 2025. As operações Praça do Bem, que são realizadas pela Prefeitura por meio da Secretaria de Serviços, Segurança e Ordem Pública, com a Guarda Civil, CPTrans e Polícia Militar, visam combater essa irregularidade, que é prevista em lei municipal e também pelo Código de Trânsito Brasileiro. A Lei Municipal 7.984 de 2020 proíbe a emissão de ruídos excessivos em escapamentos de motos que estejam com descarga livre ou silenciador defeituoso, deficiente ou inoperante. O limite é de 99 decibéis, como estabelecido por uma resolução de 1999 do Conselho Nacional do Meio Ambiente. O CTB também proíbe a irregularidade, que é uma infração grave, e gera multa de R$ 195,23. Ao mesmo tempo em que realiza as fiscalizações, a SSOP mantém o trabalho de sensibilização do comércio da cidade para que os empresários não contratem o serviço de entregadores que usam motos com escapamento irregular. Nesta semana foi feita a distribuição de material informativo da campanha Moto Barulhenta Diga Não, em estabelecimentos da Rua 13 de Maio, no centro. A campanha tem o apoio do Conselho Comunitário de Segurança, Câmara Municipal de Dirigentes Lojistas de Petrópolis, Sindicato do Comércio Varejista de Petrópolis, Petrópolis Conventions e Visitos Bureau, Mercoserra, Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Petrópolis e Associação Comercial e Empresarial de Petrópolis. Essas operações Praça do Bem precisam realmente ser cada vez mais frequentes, porque infelizmente esse tipo de irregularidade é muito comum aqui na cidade de Petrópolis, mesmo estando prevista em lei municipal e também no Código de Trânsito Brasileiro. Então, realmente, que aconteçam mais ainda dessas operações Praça do Bem. Bom, gente, ainda falando sobre essas operações e sobre a Polícia Militar, o 26º Batalhão aqui de Petrópolis recebeu na semana passada 6 novas viaturas que vão ser incorporadas de imediato à frota operacional da unidade. Esses veículos já estão rodando aqui na cidade, entraram em circulação na última quinta-feira, ampliando assim a presença da Polícia Militar em Petrópolis. A entrega das viaturas integra as ações estratégicas do governo do estado voltadas ao fortalecimento da segurança pública, com investimentos em infraestrutura, equipamentos e valorização profissional. A renovação da frota contribui diretamente para a melhoria das condições de trabalho dos policiais militares, além de proporcionar um atendimento mais eficiente e seguro à população.
De acordo com o comando do 26º Batalhão, os novos veículos representam um importante reforço para a continuidade das ações de policiamento ostensivo, intensificação das rondas e aumento da sensação de segurança nas comunidades atendidas. E olha só, 6 pontos do município de Petrópolis estão recebendo equipes do programa Limpa Rio do Instituto Estadual do Ambiente, o INEA. O programa do governo do estado realiza o desassoreamento de rios da cidade e a remoção de detritos. Equipes do programa Limpa Rio do Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, trabalham simultaneamente em 6 pontos estratégicos de Petrópolis para fazer o desassoreamento dos principais rios que cortam os bairros do centro e dos distritos da cidade imperial. O processo de limpeza no atual período de estiagem é realizado para preparar a cidade para o período de chuvas, que normalmente é marcado por inúmeras inundações na cidade. A ação foi determinada pelo secretário de Sustentabilidade e Ambiente, Bernardo Rossi, conforme as orientações do governador Cláudio Castro. As ações do INEA estão sendo realizadas no Rio Palatino, onde a limpeza começou no Morém e já está na altura da Rua Souza Franco, popularmente conhecida como a Rua da Feira, no centro. Nos distritos, homens e máquinas do programa Limpa Rio fazem a remoção de detritos do rio Itamaraty, em Cascatinha. No rio Piabanha, o serviço está em andamento na altura do Prado, em Correias, e no trecho do Frias, em Nogueira. No rio Araras, a limpeza está sendo realizada na altura de Bom Sucesso. E as equipes trabalham ainda no córrego do bairro Tremedeira, na estrada Mata Cavalo. Desde o início de 2025, o serviço de desassoreamento de rios, córregos e lagos do INEA foi realizado em pelo menos 11 diferentes localidades da cidade, com a retirada de mais de 80 mil metros cúbicos de detritos, o que corresponde a mais de 6.742 caminhões. E desde o início das ações do programa em 2022, 50 frentes de trabalho do INEA retiraram quase 302 mil metros cúbicos de detritos de corpos hídricos de Petrópolis, melhorando o escoamento de águas e evitando transbordamento e enchentes pela cidade. Gente, agora falando em educação, o MEC, o Ministério da Educação, anunciou no último sábado a prorrogação das inscrições do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, deste ano de 2025. Inicialmente programadas para encerrar na última sexta-feira, dia 6 de junho, agora as inscrições podem ser feitas até o dia 13 de junho. Com isso, o pagamento da taxa de inscrição pode ser feito até o dia 18 de junho. Já os pedidos de tratamento por nome social e solicitações de atendimento especializado devem ser feitos até o dia 13 de junho, mesma data em que se encerram as inscrições. Nas redes sociais, o INEP publicou um vídeo com um tutorial de como fazer a inscrição. Os participantes que tiveram os pedidos de isenção da taxa de inscrição e as justificativas de ausência em 2024 aprovados pelo INEP precisam se inscrever no exame. Os estudantes do terceiro ano do ensino médio em escola pública, mesmo com a inscrição pré-preenchida automaticamente, precisam atualizar os dados solicitados e confirmar a inscrição para garantir a participação nesta edição. Esses candidatos não pagarão a taxa de inscrição. A medida pretende estimular a participação desse público no Enem e facilitar o processo de inscrição. E a Fundação Getúlio Vargas será a banca organizadora da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado, CNU, que vai oferecer 3.652 vagas em 36 órgãos do Poder Executivo Federal. No processo seletivo, a FGV será responsável pelo planejamento, a organização, a realização, o processamento e também o resultado final para a homologação do segundo CPNU, assim como toda e qualquer logística necessária à execução dos serviços, sob a coordenação geral do Ministério da Gestão, da Inovação e Serviços Públicos. Em abril deste ano, o Ministério da Gestão convocou as bancas interessadas na organização do certame. No modelo de chamamento público com dispensa de licitação, as empresas apresentam suas ofertas ao poder público. O formato foi o mesmo adotado na primeira edição do concurso unificado, quando a banca responsável escolhida foi a Fundação Sesgran Rio. Após a escolha da banca examinadora, o Ministério da Gestão prevê que o edital do CNU 2025 será publicado em julho. Diferentemente do primeiro CNU, esta edição será regida por um único edital que vai orientar a parte comum do certame.
De acordo com informação adiantada pela pasta, os detalhes de cada um dos 9 blocos temáticos serão publicados em 9 anexos do edital único, cada um deles direcionado às respectivas carreiras. Assim como na primeira edição, os candidatos poderão se inscrever para mais de um cargo dentro do mesmo bloco, definindo sua ordem de preferência. A previsão de abertura do período de inscrições é no fim de julho. Portanto, ainda não podem ser cobradas taxas de inscrições. As provas serão publicadas em 2 datas em 228 municípios de todas as regiões do país, como na primeira edição, em outubro e dezembro deste ano. Somente participarão da última etapa os candidatos aprovados na primeira. E, gente, olha só, o desmatamento na Amazônia, em maio deste ano, alcançou 960 quilômetros quadrados, o que representa uma alta de 92% em relação ao mesmo mês no ano de 2024. Esses dados são do Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real e foram apresentados na última sexta-feira pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Segundo o ministro João Paulo Capobianno, o aumento está diretamente ligado às mudanças climáticas e aos incêndios ocorridos nos meses anteriores, mas que só são percebidos algum tempo depois, quando a vegetação seca. A análise é referente ao período acumulado de agosto de 2024 a maio de 2025, tendo alta de 9,1% em comparação com os mesmos meses no ano anterior. No detalhamento dos dados, 51% dos desmatamentos decorrem de incêndios florestais, 48% de corte raso e 1% de mineração. Nos últimos 5 anos, os focos de incêndio em vegetação nativa se mantinham na média de 10% do território nacional. Em 2024, esse índice subiu para 13,5%. Nos primeiros meses de 2025, 23,7% dos focos de incêndio no país atingiram vegetação nativa. Em áreas com desmatamento consolidado ou de anos anteriores recentes, o fogo esteve menos presente na comparação com os anos anteriores. No Cerrado e no Pantanal, a tendência de queda permaneceu para o mês de maio, com quedas respectivamente de 15% e 65% na comparação entre maio de 2024 e 2025. No período agregado de agosto de 2024 a maio de 2025, o Cerrado perdeu 4.583 km², representando uma queda de 22% em relação ao mesmo período dos anos anteriores. No Pantanal, de agosto de 2024 a maio de 2025, foram perdidos 267 km², 74% a menos que no mesmo período de anos anteriores. O ministro em exercício afirmou, também, que o governo vem trabalhando em um processo de articulação federativa para que o problema seja enfrentado pelo conjunto de atores de todas as instâncias governamentais, iniciativa privada e sociedade organizada. E você vai ver depois do intervalo. Projeto de lei que cria programa Disque Antirracista é aprovado em Petrópolis. Bazar da PPO de Petrópolis conta com peças de outono em nova edição. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta em instantes. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Falar em combater a criminalidade sem investir pesado em tecnologia, isso é iludir as pessoas. Por isso, estamos investindo R$1 bilhão na segurança do estado do Rio. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não podemos deixar essa guerra ser tão desigual. Não é justo com a nossa sociedade. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não vamos perder essa oportunidade de proteger mais as pessoas. É nossa obrigação, é o nosso dever, é a nossa vontade. Melhorou, mas eu quero mais. Você tá vendo que tem mais policiais nas ruas. É onde eles têm que estar mesmo, cada vez mais. Melhorou, mas eu ainda quero mais. A violência nunca vai acabar por completo. Todo mundo sabe disso. Mas os criminosos vão ter vida fácil no Rio? Pode apostar que não. Melhorou. Mas a gente quer mais. O governo do estado do Rio também quer.
É por isso que a gente vai continuar investindo, vai continuar melhorando. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Falar em combater a criminalidade sem investir pesado em tecnologia, isso é iludir as pessoas. Por isso estamos investindo R$ 1 bilhão na segurança do Estado do Rio. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não podemos deixar essa guerra ser tão desigual. Não é justo com a nossa sociedade. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não vamos perder essa oportunidade de proteger mais as pessoas. É nossa obrigação, é o nosso dever, é a nossa vontade. Melhorou, mas eu quero mais. Você tá vendo que tem mais policiais nas ruas. É onde eles têm que estar mesmo, cada vez mais. É, melhorou, mas eu ainda quero mais. A violência nunca vai acabar por completo. Todo mundo sabe disso. Mas os criminosos vão ter vida fácil no Rio? Pode apostar que não. Melhorou. Mas a gente quer mais. O governo do Estado do Rio também quer. É por isso que a gente vai continuar investindo, vai continuar melhorando. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta. E olha só, gente, foi aprovada na última quinta-feira na Câmara Municipal de Petrópolis a criação do Programa Municipal Disque Antirracista, de autoria da vereadora professora Lívia, visando fortalecer as políticas públicas de combate ao racismo e promoção da igualdade racial no município. Só nesse ano foram registradas 431 denúncias de violação dos direitos humanos contra pessoas pretas aqui na cidade de Petrópolis. O Disque Antirracista será um canal direto e acessível para acolher denúncias de discriminação racial, com foco prioritário no atendimento à população negra, historicamente mais atingida por práticas racistas. O programa se dedicará não apenas ao recebimento das denúncias, mas também ao encaminhamento dos casos às autoridades e órgãos competentes, além de oferecer suporte jurídico, psicológico e assistência social às vítimas. Que a gente possa, com o Disque Antirracista, ter mais um instrumento para enfrentar essa violência, que é a violência manifestada pelo racismo aqui na nossa cidade. A partir da implantação, a proposta visa oferecer à cidade de Petrópolis um instrumento para monitorar e analisar as ocorrências de racismo, possibilitando o aprimoramento contínuo das políticas públicas e o desenvolvimento de ações integradas em parceria com universidades, conselhos profissionais e órgãos do sistema de justiça. Segundo o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Petrópolis já registrou este ano 62 denúncias a 431 violação dos direitos humanos contra as pessoas pretas. Quando comparado ao mesmo período do ano passado, os dados apresentam uma redução de 7% no número de violações.
O programa Disque Antirracista também permitirá a criação de um banco de dados para estudo e análise dos casos, contribuindo para uma resposta ainda mais efetiva na promoção da igualdade racial. E ainda falando sobre Petrópolis, a Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos, a APPO, está realizando mais uma edição do tradicional bazar na Casa de Apoio, que é localizada aqui em Petrópolis. A ação solidária segue até o dia 18 de julho e vai funcionar de segunda a sexta-feira, sempre das 10 horas da manhã às 4 horas da tarde, com peças de outono. O Bazar da Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos, a APPO, é um convite à prática da moda circular com um modelo de consumo mais consciente, sustentável e principalmente solidário. Ao adquirir as roupas, os visitantes contribuem para a manutenção dos serviços prestados pela instituição, que é referência no acolhimento a pacientes em tratamento oncológico na região serrana do Rio de Janeiro. Neste mês, foi aberto o Bazar na Casa de Apoio com peças de outono. Nós estamos com um bazar fixo na Rua do Imperador, 842, loja 4, de 9 até as 18 horas, de segunda a sexta. E no último dia 2, nós abrimos o da casa, que fica na Rua Visconde da Penha, número 72, que também funciona de segunda a sexta. Cléo reforçou também que só existem 2 bazares da PPO na cidade. Lembrando que só existem esses 2 bazares da PPO, Centro Rua do Imperador e Rua Visconde da Penha 72, que é a da sede. Não tem mais nenhum bazar da PPO. No Bazar do Centro, é possível encontrar diferentes tipos de roupas. Então, aqui do centro, a gente só tem roupas masculinas e femininas, alguns acessórios. Temos ainda uma touca, que vendeu todas, cachecol, sobretudo masculino, feminino. A Casa de Apoio PPO oferece acolhimento gratuito a pacientes em tratamento que muitas vezes vêm de outras regiões e não têm onde ficar em Petrópolis durante a radioterapia. Além disso, a casa oferece atendimentos gratuitos com psicólogos, assistentes sociais e nutricionistas que acompanham o paciente desde o diagnóstico até o pós-tratamento. Quem quiser ajudar ainda mais a associação pode doar roupas, calçados e acessórios em bom estado diretamente na Casa de Apoio. Bom, e mais informações sobre a APPO ou como se tornar um parceiro podem ser obtidas na sede da APPO ou por meio do WhatsApp, no telefone 24 99274 1377 ou através do site appo.org.br e ainda nas mídias sociais, o Facebook, appo.org e também o Instagram, @Associação Petropolitana. Bom, gente, nós vamos agora à previsão do tempo para esta terça-feira nas cidades da nossa região de cobertura. Gente, começamos mais uma semana. Aqui em Petrópolis, pelo menos, o tempo virou, o frio permanece, mas com chuva. Então, claro, vamos saber como é que vai estar o dia amanhã aqui nas cidades da nossa região de cobertura. E por isso, eu já estou aqui ao vivo com o Francisco, que vai trazer essas informações pra gente. Francisco, boa tarde. Aqui em Petrópolis, amanheceu chuvoso, o friozinho permaneceu. E para amanhã, como é que vai estar aqui nas cidades da nossa região de cobertura? Boa tarde, Rafa. Deu pra ver, né, que hoje o clima mudou completamente, né? Agora deu mais friado, começou a chover mais, então vou trazer aqui pra gente como é que vai ser a semana. O dia amanhã em Nova Friburgo vai ser parecido com o de hoje. A previsão é de sol, com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde. À noite, o tempo é firme e vai estar frio. As temperaturas devem variar entre a mínima de 13 e a máxima de 16 graus Celsius. Em Teresópolis, a terça-feira tem previsão de sol com algumas nuvens e possibilidade de chuva rápida durante o dia e a noite. Os termômetros vão variar entre a mínima de 13 e a máxima de 19 graus. 19, perdão. Aqui em Petrópolis, o dia segue essa mesma tendência que Teresópolis, também com dia frio, com variação de temperaturas entre a mínima de 12 e máxima de 19 graus. O dia tem previsão de sol, com algumas nuvens e possibilidade de chuva rápida durante o dia e a noite. Já em Paraíba do Sul, não vai chover nessa terça-feira. A previsão é de sol, com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado e noite com muitas nuvens. As temperaturas podem variar entre a mínima de 16 e máxima de 22 graus. E para finalizar, em Três Rios, também não tem previsão de chuva para amanhã. O dia será de muitas nuvens o dia todo, com aberturas de sol. Os termômetros devem variar entre a mínima de 16 e a máxima de 23 graus.
Francisco, não vai ter muita mudança em relação ao dia de hoje, não. Pelo menos aqui na região serrana, permanece esse clima mais frio. A gente vê ali que todas as temperaturas máximas estão abaixo dos 20 graus. E com previsão de permanecer essa chuva aí, pelo menos essa chuva fina que a gente está vendo hoje aqui em Petrópolis, né? E também Nova Friburgo e Teresópolis. Mas Paraíba do Sul e Três Rios, sem chuva nenhuma. Então, gente, ó, quem não gostou da chuvinha de hoje, pode se preparar porque amanhã tem mais. Mas, Francisco, muito obrigada por suas informações. E essa foi a previsão do tempo para esta terça-feira nas cidades da nossa região de cobertura. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações vocês já sabem. Você encontra nos nossos telejornais, além, é claro, do nosso site em correiopetropolitano.com.br e as nossas redes sociais. Facebook TV Correio da Manhã e os Instagrams @TV Correio da Manhã e @Correio Petropolitano. Começamos mais uma semana, então amanhã, terça-feira, a gente tem aquele encontro marcado ao vivo a partir de 1h da tarde. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.